Nós teremos agora uma palestra com o tema Metaverso e uso de ferramentas digitais na prática assistencial no ensino e saúde. Eu convido para mediar essa palestra a senhora Cássia Garcia Gomes. A Cássia é psicóloga, mestre em ciências na área de formação interdisciplinar em saúde, é coordenadora do curso de especialização Lato Sensu Multiprofissional em atenção psicossocial do CAPES Itapeva. Cássia, muito bem-vinda. Fique à vontade para apresentar a nossa palestrante. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Agradeço o convite de mediar essa mesa. Acho que ensino em saúde é o que a gente faz aqui, né? Na especialização. Cássia, o seu som está um pouquinho baixo. Peraí, vou tentar chegar mais perto do microfone. Ah, sim, tá ótimo. Bom, agradeço de novo, voltando, né? Agradeço o convite para estar aqui mediando essa mesa. Acho que sempre muito bom pensar em novas formas e ferramentas para o ensino, que é aquilo que a gente está fazendo na especialização. Quem vai falar disso para a gente é a Raquel Mota, que é enfermeira há 27 anos, diretora executiva na Prisma, consultoria, atua em inovação, transformação digital em saúde, metaverso e inteligência artificial. Mestre em enfermagem, especialista em EAD, experiência do usuário, UTI, administração hospitalar, estomaterapia, membro da Câmara Técnica de Enfermagem Digital do Corém de São Paulo, membro do GPET, que é o Grupo de Pesquisa em Tecnologia das Escolas de Enfermagem da USP, e coordenadora do projeto Metaverso Enfermagem Brasil. Nessa mesa, a ideia, né, é que a professora Raquel fale por 30 minutos, depois a gente abre para questões, tá bom? Então, quem quiser depois, manda pelo chat, as meninas vão aí junto comigo, organizando as perguntas. Bem-vinda, Raquel, a palavra com você. Seu microfone ainda está desligado, Raquel. Raquel, a gente não te escuta. Você está com algum microfone ou está com o microfone do computador? A gente não te escuta mesmo. Será que você consegue... Aqui no desenho do áudio tem uma setinha para cima, selecionar outras configurações aqui, aí a gente faz esse teste. E agora, me escutam? Sim, que bom. Obrigada, Cássia. Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês nesta apresentação. Procurar trazer aqui um contexto que é bem extenso, né, sobre metaverso, principalmente as características que o metaverso pode nos ajudar e trazer os conceitos aqui na área da saúde. Agradeço a Andréa Cotai, que também faz parte lá da Câmara Técnica, né, lá da enfermagem do Corém, onde trabalhamos bastante juntas no contexto aí, principalmente eu que estou na Câmara Técnica de Enfermagem Digital, onde as perguntas, as dúvidas dos enfermeiros, dos profissionais de saúde são bem vindas para que a gente possa ajudar nesse novo contexto de transformação digital. Vou falar um pouquinho com vocês, trago aqui o contexto do metaverso, tanto na educação quanto na assistência à saúde, e fico também à disposição, né, para dúvidas, e aí a Cássia me ajuda se alguém tiver algo para dizer. Eu gostaria só de fazer um preâmbulo, né? Quando a gente fala desse tema, muitas perguntas vêm à mente. Como que eu, enfermeira, foi parar num âmbito desse, né? Você foi fazer metaverso, Raquel? Por que você foi fazer EAD? Você é enfermeira. E aí eu me recordo, né? E aí eu trago uma historinha só para vocês verem como que a carreira, ela nos leva para alguns ambientes que quando somos instigados, a gente trilha, principalmente se você gosta, né? Eu sempre gostei de tecnologia, e aí a gente acaba trilhando. Então, apesar de toda a minha vida, né, trabalhando com capacitação, educação, principalmente na Prisma, que é a empresa que eu tenho, eu também participava de tudo que acontecia na universidade e participava de tudo que acontecia dentro do contexto educacional.
E aí, assim, ia desde participar com professores em show de rock até coral da igreja. Então, a questão virada eclética que a gente fala, do profissional de saúde, ele precisa, o que eu quero dizer para vocês, precisa permear algumas instâncias que nos tiram muitas vezes da zona de conforto, que é o que tem acontecido com o advento dessas tecnologias emergentes. A partir daí, eu gostava muito de tecnologia, então eu comecei a estudar lá atrás, há mais de 20 anos atrás, eu comecei a estudar educação à distância. Foi onde eu também tive a oportunidade de ajudar algumas instituições no credenciamento em AD lá no início, e apesar de ser um profissional de enfermagem, de trabalhar com tecnologias em saúde e, abre aí uma aspas, trabalhar com EAD com critério, eu sempre gostei dessa área de produção para a gente poder alavancar o ensino em serviço e o ensino formativo. Aí muitas pessoas também me perguntam nesse preâmbulo de aprendizagem relacionada à tecnologia, mas Raquel, você é a favor do EAD na enfermagem? Não, não sou a favor do EAD na enfermagem. EAD, ele é um meio. EAD e tecnologia educacional é uma ferramenta. Ela não pode, na nossa área, nem enfermagem, medicina, não pode substituir o que a gente faz presencialmente. Nós somos essencialmente cuidado. Se a gente está trabalhando, se a gente está estudando, e eu coloco todo esse componente numa tecnologia, ele nunca vai ser 100%. Então, eu já deixo aqui claro a minha posição frente ao Conselho, né, Regional de Enfermagem, onde eu também atuo, e todos os plays onde eu também faço EAD, que é apenas uma ferramenta, ele é auxílio educacional, assim como vocês vão ver que é o metaverso. Então, a gente não pode simplesmente substituir um ambiente de práticas de saúde em detrimento às exclusividades tecnológicas. Então, hoje eu trabalho com muitas pessoas fazendo, vou contar um pouquinho dessa história, né? Sou diretora de Educação, Pesquisa e Eventos na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, trabalho ali, né, junto com o pessoal da Câmara Técnica no Corém, tenho algumas articulações em outros países para poder capacitar enfermeiros fora do país, trabalho com competências em saúde digital e faço consultoria em implementação, interoperabilidade de saúde digital em alguns municípios. Faço parte da CIS, que é uma comunidade de informática em saúde, onde eu convido vocês também a fazerem parte, porque tem muita gente ali, tem mais de quase 5.000 pessoas falando sobre saúde digital e metaverso e inteligência artificial. Eu sou embaixadora e curadora de conteúdo nessa instituição também, tudo voluntário, tá? Faço um projeto junto com alguns enfermeiros sobre saúde digital, telesaúde e teleenfermagem com enfermeiros de Moçambique, onde remotamente a gente também trabalha o contexto da saúde digital e teleenfermagem. E tenho anualmente um evento que a gente faz, que nos últimos 10 anos só fala de tecnologia, que é o ENEX, é o Encontro Nacional de Educação Corporativa em Saúde. Por que eu contei tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que a gente não sai do nada para ir para algum lugar, a gente trilha esses lugares. E ao trilhar vários contextos educacionais onde eu estive, eu posso dizer para vocês que todos eles a gente não só aprende muito, mas a gente se encontra. Então, apesar de eu ter sido enfermeira assistencial há muitos anos, de ter trabalhado beira-leito, já trabalhei em UTI, em clínica, né? Eu fui para a educação permanente no hospital e dali a paixão pela educação também aconteceu. E aí eu trilhei um caminho mais voltado para a educação. Quando a gente fala, né, no contexto do metaverso, nesse cenário que eu mostrei para vocês, eu fui abarcar e trazer metaverso para o meu dia a dia por curiosidade, a princípio. Então, eu queria saber o que o metaverso poderia agregar, né, na educação, que eu já fazia de forma presencial e no EAD convencional, e a gente, várias ferramentas estavam acontecendo, principalmente após a pandemia, que vocês sabem bem disso, a gente teve um alto, né, índice de uso de tecnologia, onde as pessoas que também eram avessas ao uso acabaram tendo que usar. E aí a coisa alavancou, correu, acelerou. E aí eu fui buscar cursos
de curta duração, fui buscar MBAs, fui buscar me capacitar para eu poder ver o que essa ferramenta podia nos ajudar a melhorar o ensino que a gente já fazia. E aí foi mão na massa, porque eu falo muito para as pessoas que me conhecem, apesar de ser, né, professora, apesar de ser enfermeira, apesar de ser empresária, eu sempre fui mão na massa, eu sempre quis executar o que eu estava estudando. Então, hoje, por exemplo, estou estudando IA, né, estou estudando inteligência artificial, eu tenho que olhar as ferramentas, usar as ferramentas para eu entender e interpretar aquilo. E muitas pessoas, elas preferem conhecer e pedir para alguém fazer. Isso não há problema nenhum. Mas para eu pedir, eu preciso conhecer, né? Eu preciso entender o uso. E por isso que a tecnologia e o metaverso se encaixa nisso, eu preciso entender o que é, para eu poder, mesmo que eu vá contratar alguém fazer um metaverso para mim, ou vou, né, trabalhar num projeto, que eu entenda como executar. E isso também alia desenvolvedores de equipe. Então, eu pude conhecer pessoas maravilhosas da área de TI. Eu tenho certeza que tem uma que está aqui nos ouvindo, que trabalha comigo, que é uma desenvolvedora maravilhosa, e eu trouxe alguns exemplos do que ela constrói para vocês verem que maravilha que é quando você faz um projeto muito bem feito. Ao mesmo tempo que o metaverso, ele traz um contexto de captação, e aí eu falo de clientes, o cliente pode ser o cliente aluno de uma faculdade, o cliente paciente, onde o universo que o metaverso pode estar inserido, ele é enorme. E, ao mesmo tempo, ele pode mostrar, desenvolver e criar produtos. Produtos esses que podem ser um novo negócio para a área da saúde, que pode ser algo que os profissionais de saúde venham a querer fazer para poder ter uma renda a mais ou ter uma renda com o uso do metaverso, que é o que eu faço também. Então, esse cenário do metaverso, só para a gente entender, ele não é de hoje. Essa palavra ela foi cunhada por Neil Stephenson lá em 92 por um filme, né, por um drama que ele criou, né, um projeto de ficção científica, onde ele traz os avatares, né, desde aquela época, como personagens que interagiam em um ambiente virtual tridimensional. Então, quando a gente fala de metaverso, apesar dela ser criada lá atrás, ainda não era um termo usado por nós. Ele só veio ser um termo mais comum para nós após a Meta, né, que foi criada por Zuckerberg. Por isso, dentro das suas redes, que todo mundo conhecia, suas redes sociais e tudo mais, e aí o metaverso ficou conhecido. Mas, na verdade, ele já existia, ele já era falado. E num contexto de gamificações, de game, o metaverso já existia dentro do componente de jogo, que é um ambiente tridimensional, né, interativo, onde as pessoas conectadas elas podem se comunicar e interagir. Aí eu puxo um ganchinho do que as professoras anteriores falaram, as palestrantes, que a gente precisa gerar conexões, e o metaverso proporciona isso, apesar de ser um meio digital e não presencial, ele gera essas conexões. Então, é uma forma da gente realmente criar um universo virtual no contexto que eu quiser. E aí, para isso, da mesma forma que todo mundo aqui sabe ou conheceu já uma plataforma de EAD, hoje a gente tem uma plataforma de metaverso que não deixa nada a desejar em tudo que a gente já fez até hoje para, por exemplo, um contexto de interação e conexão em educação ou com o próprio sistema de saúde. Então, a gente tem vários exemplos de plataforma, vocês que têm filho, que têm, né, sobrinho, vocês vão ver que o pessoal trabalha aí o Roblox, que trabalha Decentraland, The Sims, que é mais antiguinho, o Space. Então, várias plataformas que hoje, apesar de serem muito trabalhadas em jogos, hoje são usadas também no corporativo e em educação. E aí eu vou mostrar alguns contextos para vocês nesse sentido. Onde que a gente usa? Onde mais é usado o metaverso hoje? Essa plataforma imersiva é mais usada em encontros e eventos, cursos e reuniões, simulações e interações. E aí vocês precisam entender que, por ser uma plataforma tridimensional, você consegue entrar vestido de avatar, que a gente fala, né, vestido por um personagem, você não necessariamente precisa colocar o óculos que a gente fala.
A gente tem já, né, com a modernidade vindo nas tecnologias, a gente já tem plataformas, assim como o Spatial é uma dessas, que você consegue fazer a interação sem o uso do óculos, por exemplo. Então, isso não impede que quem não use o óculos de realidade virtual esteja também usando o metaverso. Vários desses itens, a gente pode agora olhar para um cenário e falar como que eu posso usar, né? Foi o que me pediram para falar aqui, no ensino e na saúde. Então, como eu uso isso para educar, para ensinar, para aprendizado, e como eu uso isso para assistência, para pacientes? Como que a gente está hoje com o metaverso nesse meio da saúde? Primeiro contexto do ensino que a gente tem que trazer é essa que é a realidade no cenário educacional. A gente tem alunos digitais e professores analógicos. Por que eu falo isso? Porque a tendência, obviamente, né, no percurso da nossa carreira, é que quando a gente vai tomando certa experiência, mesmo que a gente migre, a maioria dos professores que estão aqui me ouvindo, docentes e tudo mais, já tem um percurso aí bem grande na carreira, né, da saúde. E nesse sentido, tendo esse acompanhamento todo, vai também tentando agregar as tecnologias de ensino dentro do seu fazer. Mas aquele indivíduo que entra como aluno, que ele é um nativo digital, que ele já nasceu em meio à tecnologia, ele vem com um contexto muito mais aprimorado do que aquele professor que teve que se adaptar a essa realidade. Assim como é meu caso. Eu sou considerado, dentro de toda a geração, eu sou da geração X. Tem gente que é do Baby Boomer, que é um pouco antes da minha geração. A geração que entrou já nasceu nesse meio, eles não tiveram dificuldade nenhuma de lidar com qualquer uma dessas plataformas que eu citei para vocês. Então, esse contexto geracional, ele existe, né, no ensino. A gente precisa adaptar para que ele aconteça, tirando uma questão relacionada ao modismo do uso da ferramenta, porque isso no início do metaverso aconteceu, virou um modismo eu ter o óculos virtual, o uso das plataformas imersivas, para que eu pudesse levar meu aluno a emergir num contexto, tal. Mas viu que também não é assim. A metodologia precisa estar embutida na tecnologia, porque o metaverso e o VR, né, a realidade virtual, ele é simplesmente um meio. Se eu não tenho desenhado todo o processo de planejamento de ensino, o uso do metaverso ele fica sem caracterização. E, principalmente no caso do ensino, porque eu tenho um objetivo educacional, eu tenho algo e um ponto a chegar ali para a gente poder trabalhar com o aluno. Então, dentro deste contexto, eu preciso o quê? Capacitar os docentes para trabalhar com esse tipo de recurso. E aí, ó, é olhar fora da caixa. Porque, para mim, também foi complicado e difícil olhar no metaverso e falar onde eu encaixo no que eu já faço. Com quem que é meu público-alvo? Com quem que eu vou lidar para poder usar essa ferramenta? Com todo mundo? Todos eu posso usar? Não é bem assim. A gente precisa mapear, entender o meu público-alvo, para ver que tecnologia é melhor para aquele aprendizado. O metaverso é uma das possibilidades. Trata-se, sim, de um olhar mais disruptivo também. Sair fora da caixa é fazer educação disruptiva daquela que eu rompo, né, que eu tiro e quebro paradigmas. Porque quando eu quebro paradigmas, eu tenho uma forma também de estabelecer critérios e metodologias que possam ser usados no metaverso para que o meu aluno aprenda melhor. E isso, gente, essa disrupção, ela desafia as práticas, né, educacionais atuais. Ela desafia os professores, ela desafia os alunos a pensar fora da caixa, a criar possibilidades. E ao pensar fora da caixa, a gente precisa entender que esses componentes a gente aprende, a gente não vem com ele pronto. Aliar metodologias ativas e criativas. Nós já trabalhávamos assim na universidade, na escola, com metodologias ativas. Eu tenho que envolver o aluno poder criar e não vir com conteúdo pronto. O metaverso ele pode ser criado como se fosse uma história. Criar um storytelling de um contexto para o aluno desvendar, para o aluno percorrer esse mundo, esse universo tridimensional, para ele tentar entender aonde a gente quer que ele chegue.
E isso é muito prazeroso no ensino. Quando eu dou pronto, eu cercio a prática criativa ou até mesmo a ação de um aluno quando eu entrego o conteúdo pronto. Então, isso é uma outra questão. Buscar entender as demandas de um mundo cada vez mais conectado e digitalizado. Aí eu já conheço pessoas, são amigos meus, professores, que falam assim, ai, mas eu gosto de face a face, eu gosto de olhar para a cara da Cássia ali e falar, Cássia, me dá a mão, vamos juntas. Nós somos assim, que nós somos enfermeiros, nós somos profissionais de saúde, que nós gostamos de estar próximo. Mas isso não quer dizer que eu não possa trazer a mesma emoção num aprendizado, por exemplo, numa situação de estresse, onde eu consigo, de forma controlada, dentro de um universo tridimensional, fazer com que aquele aluno sinta a mesma emoção do que se estivesse, por exemplo, na frente de um paciente em parada cardiorrespiratória. Então, é uma forma da gente treinar antes de estar, assim, efetivamente à frente do que a gente precisa estar, que é do paciente, né? Favorecer a personalização da aprendizagem, então o metaverso ajuda nisso, e desenvolvimento de competências essenciais, com foco. Aonde eu quero que aquele aluno tenha visão, percepção, entendimento, eu uso né, as plataformas imersivas para poder trazer esse contexto. E de personalização. Assim como a gente tentou muitos anos fazer com o metaverso, e a gente tem muitas boas trilhas de aprendizagem em EAD, a gente também pode fazer dentro do metaverso. Aqui são só componentes para vocês entenderem, variados para uso de tecnologias emergentes em educação. O metaverso é um deles. A educação, né, a realidade virtual e aumentada faz parte do contexto educacional, mas a gente pode usar qualquer um desses elementos que ali estão para a gente poder trazer de forma ativa e criativa a educação que a gente espera no nosso meio da saúde. E é muito prazeroso quando hoje a gente sabe que a gente tem ferramentas emergentes, como, por exemplo, inteligência artificial, que pode se aliar a essa ferramenta metaverso. Porque ela, por si só, gente, ela é um mundo inanimado. Quem dá vida a ela são os avatares. Quem dá vida a ela são o contexto que o criador põe. E vocês vão entender quando eu mostrar algumas mensagens aqui. Cultura maker, por exemplo, aqui é um exemplo para vocês verem de como, na enfermagem, por exemplo, a gente poderia tratar algumas formas criativas de se usar o metaverso e tecnologias emergentes. Então, por exemplo, a cultura maker, que a gente está aqui dizendo, é como se fosse uma colaboração, investigação, criação, né, de resolução de problemas que a gente tem no nosso mundo da saúde, junto com o outro. E dessa forma, as experiências que eu experiencio, vamos dizer assim, que eu vivencio, eu preciso também mostrar para o outro aquela realidade. E isso, para resolver problemas, eu consigo. Como exemplo, a gente tem esse Maker Nurse, né, que é uma comunidade, vou tirar aqui da frente, é uma comunidade de enfermeiros que fazem, a gente chama enfermeiros inventivos, né? Eles criam soluções para melhorar o atendimento dos seus pacientes. Então, eles vão para um laboratório criar possibilidades de melhoria de uma ação de enfermagem, por exemplo. Eu sempre brinco, quando que a gente mudou o banho no leito? Vamos criar uma nova tecnologia que muda a forma que a gente dá o banho no leito? E aí, eu preciso testar. Como eu testo? Como eu crio? Como eu faço? Eu posso fazer isso no mundo virtual. Antes de fazer o teste efetivamente no paciente, eu consigo criar, né, através de ferramentas, a própria plataforma de treinamento, a geração de novos conceitos e novas tecnologias. Então, isso é muito legal. A cultura maker está dentro das instituições de saúde. A outra questão tem a ver, né, com a realidade virtual que nos permeia. E aí, aqui eu venho com alguns exemplos para vocês. Aqui é um cenário de metaverso, que é criado no Spatial, que a gente usa para eventos. Então, encontro de pessoas que têm a mesma... Por exemplo, esse evento aqui, esse congresso, esse terceiro congresso de especialidade, poderia estar acontecendo aqui no metaverso. Se você traz as pessoas como avatar para dentro, e aqui o avatar está em primeira pessoa, eu não vejo o avatar, mas eu vejo no olhar do avatar, não necessariamente eu preciso estar com óculos para isso.
e aí eu visito os ambientes, né, aqui no caso era uma feira educacional, tinha os estandes, é como se eu estivesse ali, e ali eu encontro com os outros avatares que eu possa estar trocando uma figurinha, trocando conhecimento. E nesses telões que você está vendo, essa palestra aqui podia estar passando ali ao vivo, e as pessoas que estão aqui no YouTube poderiam estar vendo essa palestra ao vivo ali como um avatar dentro do metaverso. Então, esse cenário é um cenário de concepção única que criei para mim, para o que eu faço, e você pode criar o seu contexto, o seu, né, o seu mundo. Aqui foi uma galeria comemorativa da Semana de Enfermagem do ano passado, que o Correio de São Paulo criou, para que os enfermeiros visitassem. Essa galeria é praticamente os materiais que aí estão, as fotos, são da exposição que está ali na USP, ali na Escola de Enfermagem da USP, aqui em São Paulo. E aí, essas fotos foram feitas no local para trazer para o metaverso para quem não consegue estar fisicamente. Então, ela não deixa nada a desejar de uma visita presencial a um componente que, para quem está aprendendo sobre enfermagem, a história da enfermagem, é certamente muito bacana participar desse cenário. Esse aqui é um cenário como uma escola, onde o seu construtor imaginou um twin digital, né, um gênio digital de uma escola, onde você pode pôr lá as carteiras, você pode pôr a sala de aula, você pode pôr o que você quiser para você trazer os seus alunos para esse ambiente um pouco mais próximo para eles de uma sala de aula. Então, tem muita gente que gosta de fazer o que a gente chama de gênio digital, para poder trabalhar com o seu aluno naquele contexto dentro da tecnologia. Aqui eu trago, então, a produção da Reni, eu espero que a Reni esteja aí, se manifeste aí no chat. Reni, ela está ali, ó, já está com a gente. A Reni Sanches era a desenvolvedora que trabalha comigo, que faz, né, essa produção. Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é um treinamento corporativo de segurança no trabalho. E aí as pessoas têm que, além de estar à frente do componente, ela criou todo um componente de perguntas e respostas, onde essa pessoa ela vai respondendo dentro do cenário que apresenta o que está certo e o que está errado. O que ela acha que é o sim e não dentro da pergunta que é feita. Você acha que essa situação é correta? Isso aqui está certo? É desta forma que se faz? Nisso, imagina como que a gente iria criar, né, e podemos criar dentro de um universo como esse, as possibilidades de aprendizagem dos nossos alunos. Né? Então, é só para vocês entenderem que a criação depende muito também do que o professor, do que o instrutor quer nesse meio, que é extremamente criativo e eu adoro muito. Ele está aí, estou aqui. Esse daqui é o que eu falo, são ambientes conectados, onde a gente tem possibilidade de ensinar a anatomia 3D. Eu já fiz encontro com ACS nesse primeiro espaço que vocês estão vendo aqui. Deixa eu consigo pegar um ponteirinho aqui. Esse primeiro espaço aqui que vocês estão vendo aqui, onde está escrito SUS, né? É o espaço onde eu já reuni agentes comunitários de saúde para poder fazer um encontro, né? Assim como vários outros encontros. Vocês terem uma ideia, que foi uma entrevista com um médico que está lá na Espanha. Então, assim, há conexões e aproximações dentro do metaverso. Assim como a gente está fazendo aqui no Zoom, aqui no YouTube, vocês também poderiam estar com seus avatares transitando em vários locais para poder, né, trazer o contexto de imersão e de conexão, interação, inclusive. Nós já fizemos para a área da educação aqui, junto com o pessoal da USP, o PPG, né, que é o Programa de Pós-Graduação de Gerenciamento e Enfermagem da USP. Nós já fizemos a transmissão do YouTube dentro do metaverso. Olha quantos avatares se uniram, e aí as pessoas, né, que se encontram ali podem conversar, podem interagir, podem falar no chat. Então, é muito bacana, porque as pessoas que nunca tiveram contato com o metaverso, ou com um cenário virtual, achavam que só entravam nesses ambientes com óculos. Ah, Raquel, mas eu não tenho óculos, eu estou fora dessa? Não, você entra no seu computador, entra no seu celular, entra num tablet, você não precisa ter óculos para acessar um ambiente como esse. Então, é muito bacana. Então, dá para fazer congressos e eventos nesses ambientes. Trazendo, então, um pouquinho para a nossa
questão aqui de discussão do uso do metaverso, neste cenário, dentro de imersões, o professor, instrutor, ele é facilitador e mediador, criador e curador de conteúdos. Ele tem que ser, o que a gente chama de influencer, ele tem que ser um influenciador, ele não pode ser mais eu falo assim, a gente já não é detentor de saber há muito tempo, mas assim, eu tenho que fazer meu aluno entender onde eu quero que ele chegue, mas ele tem que construir comigo. Ele vai ter que construir aonde ele vai caminhar e aonde eu quero que ele chegue. Porque se ele chegar lá, ele chegou da forma com que ele, no tempo dele, como ele pôde, mas assim, transitando pelo caminho que eu trilhei, que eu mediei, que eu facilitei para esse aprendizado. Eu não dei pronto. E é isso que a gente precisa trabalhar hoje na educação formativa. Trazendo para a saúde agora, falamos da formação, da educação no contexto do uso do metaverso. E na saúde? Como a gente pode usar todo esse contexto na área assistencial? É muita coisa que a gente pode fazer, mas eu também tenho que interpretar quem, gente? O usuário. Eu fiz uma MBA que me ajudou muito a entender a experiência do usuário. Porque a experiência do usuário, assim como a jornada do paciente, gente, ela precisa ser interpretada pelo profissional que executa. Quem trabalha na atenção primária, saúde, sabe do que eu estou falando melhor do que eu. Que se eu não interpreto a jornada do paciente desde que ele entra na demanda espontânea numa UBS, até a hora dele ir para a terciária, fazer tudo o que ele tem que fazer, e aí ele retorna para a atenção primária, eu falo para vocês que nós desconhecemos muito do que é a jornada desses pacientes, que a gente poderia ajudá-los demais a sua terapia, ao seu diagnóstico, ao seu acompanhamento. Olha aí os navegadores, que a gente está aí trabalhando com a formação de navegadores, né, dentro do sistema de saúde. É essa questão que a gente precisa olhar para as plataformas imersivas como o metaverso. O uso de ambientes imersivos e realidade aumentada na saúde, ela serve principalmente para capacitar profissionais e melhorar o treinamento clínico. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de que a gente pode criar plataformas e testar situações clínicas de como aquele aluno ele se viraria com aquela situação. Você conta, e como a Bia foi criada para o contexto de segurança do trabalho, eu posso fazer para um contexto especificamente voltado para uma clínica de um paciente, onde o profissional, ao entrar, ele cria toda uma questão de como ele agiria naquela situação. Para reabilitação de pacientes, a gente tem usado o metaverso, o óculos VR, a imersão, para trabalhar, por exemplo, questões de saúde mental. O burnout tem sido trabalhado nesse contexto também, de simulação virtual, e por aí vai. Tem muitas ferramentas, tem muitas usabilidades que a gente pode fazer ambientes virtuais para reabilitação de pacientes. Consultas remotas em espaços imersivos. A gente já estava habituado com centro de simulação realística presencial. Não deixa nada a desejar um centro de simulação realística virtual. Por quê? Porque, da mesma forma, eu estou lá dentro. Eu posso ser um avatar, mas eu estou lá dentro. A conduta que eu tiver numa consulta remota, numa pergunta que eu faço para o paciente, é a mesma que se eu estivesse com o paciente ator. Então, eu vou mostrar para vocês esse cenário que é bem interessante da gente trabalhar. E a gente tem feito, eu e a Reni temos feito alguns movimentos para a gente poder agora lançar uma pesquisa para trabalhar com os enfermeiros essa questão da consulta clínica remota. Suporte, até porque, só fazendo um adendo, nós temos a teleenfermagem. E a gente tem muitos enfermeiros adentrando em telesaúde, mas precisa ter capacitação, gente, porque é diferente, né, da gente trabalhar nesse contexto. Suporte à saúde mental, terapias imersivas e ambientes seguros para pacientes. Eu não levo risco, porque eu estou fazendo num ambiente controlado. E a partir do momento que é controlado, até para o próprio usuário profissional e o próprio usuário paciente também se sente seguro. Aqui, para vocês terem uma ideia, são simulações de locais tridimensionais para capacitação realística, como se fosse um centro de simulação realística, onde eu tenho um contexto de saúde muito parecido, né, com gêmeo digital, que a gente fala com uma UTI, por exemplo, com um consultório, onde eu posso estar colocando situações clínicas nesses espaços para que meu aluno resolva, para que o meu aluno entenda. Então, eu posso colocar naquela tela ali que vocês estão vendo aqui, né, uma tela de monitor, né, multiparâmetro,
onde eu coloco e faço uma pergunta para ele: o que você está vendo ali? Qual que é o distúrbio? O que ele precisa, qual é o próximo passo? Então, eu faço com o meu aluno aquela percepção do ambiente, ao mesmo tempo que ele precisa se atentar. Porque a gente tem ainda, eu falo para vocês de carteirinha por ser, né, já ter trabalhado em UTI, que a primeira coisa que a gente chega no beira-leito de uma UTI não é olhar para a cara do paciente, não, é olhar para o monitor. A gente também tem esse critério. Onde eu olho primeiro? O que eu olho? Isso tudo é educacional, gente. Isso tudo a gente precisa trazer de volta a essência do que a gente faz. Nós estamos ali para e por, pelo paciente. Nós não estamos ali só para tecnologia. E quem trabalha em TI sabe do que eu estou falando. É extremamente tecnologia, onde é um ambiente crítico. No entanto, o meu foco de tudo aquilo ali, daquela parafernália toda que tem em volta do paciente, é o paciente. Então, por mais que eu trabalhe com essas tecnologias, eu treino dentro do metaverso o olhar. Quem que eu preciso ver primeiro? É aquela pessoa que está ali. E aí eu trabalho com as ferramentas ao meu favor. A outra questão também é fazer gêmeo digital, gente, por exemplo, de contextos como esse aqui, né? Hospitalar. Ah, eu tenho meu hospital, tenho minha clínica, quero, né? Eu faço isso para, inclusive, ser um marketing do meu negócio. Então, quem é empreendedor aí, ó, pode criar sua clínica, o seu contexto, quem faz estética, é muito bacana, poder criar sua clínica, mostrar ali no vídeo, ó, tá vendo no vídeo? Dentro, o avatar tá ali, mas o vídeo está passando, é um vídeo real, passando do que aquela clínica faz, o que aquele contexto faz. Ó, tem a sala de espera, como no presencial, então você faz um gêmeo digital do seu negócio para você poder, inclusive, mostrar para o paciente que aquilo é seguro, que ele pode ir para lá com todo, né, sem problema nenhum. Aqui, é muito bacana, que eu tenho certeza que a maioria, quem trabalha com vacina já deve ter visto esse vídeo, que eu gosto muito e eu sempre apresento, que é uma produção da Pardini, que faz, não ganho nada, hein, gente? Tem nenhum aqui, nada de comercial, mas o critério de se usar a realidade virtual para se tirar, e aí eu uso em saúde, né, com os pacientes, para se tirar o medo da criança de uma vacina, é imprescindível. Quem não sabe que criança morre de medo de injeção, gente? Olha a carinha das crianças quando chega numa sala de vacinólogo, dá 3 passos para trás, não quero, já começa a chorar lá fora. Como eu faço para essa criança não ter tanto medo, né? E aí eles fizeram, né, há um tempo atrás, ali, já faz um tempinho, eles fizeram a realidade virtual ser um componente, né? Tirar o medo dessa criança, e aí tudo que a historinha conta, tudo que a historinha traz no óculos, a enfermagem pega e vai lá, faz a vacina com a criança, sem ela sentir absolutamente nada, ela só faz ali no finalzinho, eu até corri aqui pro final, ó, quando dá a vacina, pôs o gelinho, né, no vídeo, a dona Vila nem se mexe, ó, nem se mexe. Por quê? Porque o sensorial e o psicológico tem tudo a ver com o que está acontecendo ali. Por mais que ele tenha sentido a picada, ele entrou na história e sentiu, olha lá, que legal, né? Ele pôde sentir, não sentir a dor. Nesse aqui do lado, gente, um projeto que a gente fez no Rio de Janeiro, que era para uma UBS, no Morro dos Prazeres. Aí é um twin digital, né, um gêmeo digital do Morro dos Prazeres, no Rio, onde o próprio morador se identifica com essas pichações que existem no local. E aí, no final da subida da ladeira lá, a gente fez um projeto que chama Bem Me Quero, que é onde as pessoas entram nesse projeto e essas portas que vocês vão ver lá dentro, mostra um contexto de educação e saúde para pacientes. Né? Se eu sou hipertenso, eu entro na porta de hipertensão. Se eu sou diabético, eu entro na porta de diabetes. E lá eles encontraram vídeos, questionários, um contexto onde o profissional de saúde pudesse colocar como educação em saúde para cada um deles. E aí, eu sou hipertenso, mas eu posso entrar naquela portinha ali da diabetes? Pode, é livre, você pode, aqui é educacional, é educação em saúde para paciente. Está muito bacana também poder trabalhar com educação e saúde com esses pacientes. As consultas remotas, como eu falei para vocês, a gente tem aqui um avatar, que eu e a Emi estamos testando, né, para poder fazer consulta de enfermagem. Então, você vê que a avatar, ó, a conversa, aqui é uma conversa em tempo real, onde a avatar, ela tem por trás a inteligência artificial e ela responde em tempo real. E isso é muito legal. Por quê? Porque é como se fosse um paciente ator para nós.
Eu coloco o contexto, eu coloco a clínica, eu desenho a inteligência por trás desse paciente e meu aluno tem que saber fazer a pergunta, ele tem que saber fazer a anamnese, ele tem que saber fazer a consulta de enfermagem, a consulta médica, que seja, dentro do processo, tá bom? E aqui, só para vocês verem também, é bem difundido a produção da Medium, né, como tem outros players que faz, a presença do óculos, do uso do óculos, para poder fazer os exames clínicos no paciente. E esse tipo de imersão, muitas universidades têm usado e é muito benéfico. Por quê? Porque ele usa o Joy, né, ele usa as mãos também para fazer os comandos, e conversa com o paciente da mesma forma, tem os cliques, isso tudo é parametrizável, que a gente fala, tá vendo? Os dados do paciente, tudo que eu vou fazer com ele é parametrizável. Então, isso é muito importante para a gente ver o passo a passo do atendimento, se o aluno fez certo, se ele está correto, e para a gente também fazer um feedback depois. Aqui, o suporte à saúde mental, para vocês conhecerem, a gente tem um local onde o Dr. José Ferrer, da Espanha, ele é brasileiro, é um médico que fez um estudo de burnout, e ele criou esses espaços para trabalhar o burnout com funcionários que tinham burnout de um hospital em Barcelona, aonde 3 vezes por semana, 20 minutos de imersão, ele conseguiu diminuir, assim, drasticamente os sintomas de burnout das pessoas que ali estavam fazendo o projeto. Da mesma forma que a gente tem, né, programas de atendimento a pacientes dessa forma, fazendo eles se exercitarem em fisioterapia, em atividades motoras, para que ele não fique parado no leito, por exemplo, onde eles percebem e entendem que o contexto de saúde também tem que partir do autocuidado. E aí os profissionais, né, se projetam para poder fazer com que o paciente também faça parte desse universo tão bacana de se viver. Estamos apenas começando, gente. O futuro do metaverso em saúde depende da integração de tecnologia emergente e hoje a inteligência artificial vem agregar nesse cenário que eu mostrei para vocês. Assim como lá no paciente ator virtual, a gente pode pôr a inteligência artificial dentro desse contexto e a aprendizagem é maravilhosa. A nossa missão, né, eu acho que como profissionais de saúde, como educadores, é possibilitar o uso dessas ferramentas de forma ética e responsável, porque ela é apenas um meio, veja que eu destaquei, é apenas um meio de melhorar a assistência e a jornada do paciente, de melhorar o ensino e a educação dos nossos colaboradores. Entretanto, a gente precisa saber como usar. Existem metodologias e existem o contexto de uso de ferramentas, onde elas cabem, depende de cada instrutor verificar. E aqui, finalizando, eu tenho que sempre falar, né, que a gente tem outros segmentos criativos na área do metaverso, e eu gosto muito desse projeto que a gente fez, que é um projeto com uma DJ, que ela quis um metaverso de ETs numa nave espacial, onde ela toca para esses ETs, os ETs dançam, então a gente fez um vídeo dela ali, né, dentro de uma nave espacial. O que é legal? Tudo que ela quis nesse universo que ela criou, ela colocou. Desde os ETs, que ela queria milhares de ETs, com um leque que ela faz, propaganda do leque dela, né, quando ela faz os shows dela, até essa questão realística dela mesma estar presencial, vamos dizer, no meio imersivo e com milhares de ETs assistindo ela tocar ali. Então, tudo foi uma criação junto com o profissional, DJ, e junto, veja que a criação ela é de vários aspectos. Une a área de TI, une o profissional, une a expertise de quem conhece e desenvolve as plataformas para poder chegar no resultado que se chegou. Então, é muito bacana poder pensar que a criatividade ela está presente em tudo que acontece dentro do metaverso. Tá bom? Então, é só para vocês entenderem que não é uma coisa estanque. É algo que a gente consegue criar e ser prazeroso por tudo isso, principalmente voltado para o ensino. Hoje, o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo, vocês viram que eu falei lá no início, estamos realizando um projeto que nasceu lá no 25º CBCEMP, que mais de 200 pessoas quiseram ali naquela sala conhecer, né, enfermeiros no metaverso, conhecer o que era metaverso, e dali a gente criou o primeiro grupo de Enfermagem Metaverso Brasil, que é um projeto que a gente está fazendo para criar um ambiente imersivo
nacional, com um monte de gente de tudo quanto é lugar do Brasil, para a gente poder, né, e essencialmente enfermeiros, porque a gente está criando um ambiente da enfermagem, para podermos criar 4 ambientes no metaverso, onde as pessoas podem visitar e conhecer todo o contexto do universo que a enfermagem tem. E essa questão do projeto de simulação de consultas de enfermagem no metaverso, com uso de IA, é algo que eu e a Vivi estamos fazendo também. Deixo uma mensagem para vocês que a tecnologia, ela não substitui o humano no cuidado. Está longe disso. Mas ela potencializa o que é melhor, o que há de melhor em nós, que é o conhecimento, a precisão e a empatia, coisa que a máquina nunca vai substituir. Por quê? Porque isso é nato do ser humano. Então, a máquina, o metaverso, a IA e o contexto de tecnologias emergentes só vão ser benéficos se eu usar com critério, com ética, com perspicácia, que eu falo, inclusive um pouquinho de cuidado, né, porque elas piram de vez em quando, e com muita responsabilidade, que eu tenho certeza que todos vocês o farão. Estou aqui à disposição, agradeço muito, espero ter contribuído aí com conhecimento sobre metaverso. Raquel, agradeço muito a fala, né? Acho que é interessante fazer isso com a fala anterior, né? Como sempre que a gente vai falar de formação em Cássia, sua voz sumiu, tá praticamente. Tava bom no começo e depois fugiu. Não, agradecer sua fala, né? Acho que a gente, como você disse, tem uma discussão grande sobre a questão do uso das tecnologias no ensino, mas unindo um pouco ao que falou na fala antes da nossa, né? Quando a gente entrou, ela estava falando de empatia também, né? Tudo que a gente puder usar para aumentar a empatia, né? Para a formação, para essa humanização do cuidado em saúde, e que muitas vezes é difícil, tem coisas que é difícil experimentar na prática, né? Se talvez a gente puder usar as tecnologias para construir um percurso que valorize, que depois, né, fortaleça quando é possível já estar na prática, né? Então, para essa formação, realmente não é uma substituição, é como a gente agrega todas as ferramentas que a gente tiver para conseguir uma melhor assistência, um melhor cuidado e uma melhor formação. Essa é uma preocupação que eu sempre trago, viu, Cássia? Todas as formações que eu faço, ou que quando eu falo assim, em aula, é essa preocupação que eu trago, usem a tecnologia, mas usem com critério. Porque a gente precisa realmente saber onde a gente quer chegar com aquilo, né? E isso é extremamente importante. Eu tive um probleminha aqui, eu não sei se eu consegui ver todas as mensagens do chat do YouTube, peço apoio do pessoal aí do estúdio. Eu não visualizei questões aqui. A gente tem um minutinho, se alguém quiser enviar. Antigos alunos, novos alunos, né, que são o principal público aí do ingresso, que a gente use essas aulas para pensar mesmo a nossa função no SUS e na saúde pública e no desenvolvimento de uma saúde mais empática, humana e efetiva para todo mundo. Agradeço. E usem com o pessoal da atenção, como eu usei com o ACS, que eles vão adorar, assim como adoraram onde eu usei. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde.